Quando vi pela primeira vez uma foto de Kalavantin-Durg, eu pensei que aquela montanha era apenas uma formação rochosa natural. Mas então, eu vi que haviam degraus muito íngremes por todo o caminho até o cume. Eu precisava saber mais. Que lugar é esse que eu nunca tinha ouvido falar? Kalavantin-Durg está localizado nos Ghats ocidentais, no distrito de Raigad, em Maharashtra, na Índia, e é um destino popular. Com 701 metros de altura, a jornada até o topo é considerada desafiadora. O cume é acessível através de uma caminhada de 3 quilômetros, através de degraus com uma inclinação de aproximadamente 60 graus e com até 60 centímetros de altura. Por essa razão, o local é frequentemente citado como a fortaleza mais perigosa do mundo. No entanto, também é famoso como a escada para o céu. Apesar de sua natureza perigosa, uma vista incrível espera os corajosos no cume. Como eu disse, a escada que leva ao topo é incrivelmente íngreme e os degraus são cortados com perfeição diretamente na rocha, sem qualquer tipo de corrimão ou proteção. Se a subida custa um esforço titânico, descer esses degraus pode ser ainda mais extenuante. Apesar de muito distante, esse lugar guarda verdadeira semelhança com o Ruyana Pichu, o pico característico que fica acima da cidade de Machu Picchu e que tem uma escada similar. Então, a pergunta que eu sei que você deve estar fazendo agora é: o que realmente era esse lugar? O que uma escada está fazendo ali? E o que há no topo? Na língua Marathi, a palavra Durg significa forte. Embora seja chamado de Kalavantin-Durg, por ali não existe nenhum forte. E em Machu Picchu, no topo da montanha, ficava a residência do sumo sacerdote, que todas as manhãs antes do nascer do sol assinalava de lá a chegada do novo dia. Mas aqui, na verdade, pouco se sabe sobre a história da estrutura. Segundo os guias locais, ele foi construído para uma rainha chamada Kalavantin, no ano 500 a.C., coincidindo cronologicamente com a época em que viveu Buda. Na verdade, a história contada por eles parece mais uma lenda. 2 reis amavam uma mesma mulher chamada Kalavanti Rani. Então, um deles construiu um palácio naquela montanha, casou-se com ela e, para que a jovem não o abandonasse, a colocou lá. Os povos tribais da aldeia próxima têm uma relação muito íntima com o lugar. Eles realizam danças todos os anos durante o Festival Diwali. O interessante é que a palavra Diwali deriva do sânscrito, que significa fila de luzes. As luzes são a chave para esse festival de 5 dias, tanto metaforicamente quanto literalmente. A festa celebra o triunfo da luz sobre as trevas, do bem sobre o mal, e as luzes são seu principal elemento decorativo. 2 figuras centrais do panteão hindu estão no centro do Festival das Luzes: Vishnu e Lakshmi, a deusa da prosperidade. Apesar das tradições, historicamente o Kalavantin-Durg emerge na história como um monumento intrínseco a uma era marcada por intensos conflitos e uma fervilhante busca por poder territorial. O contexto histórico oficial que envolve a construção do lugar sugere que foi a sagacidade militar da época e a determinação em assegurar rotas comerciais que levou à sua construção. Portanto, segundo esse pano de fundo repleto de aspirações militares, a imponente fortaleza encontrou uma razão de existir. Seria ela um testemunho arquitetônico das dinâmicas sociais e geopolíticas da história na região. Portanto,
Os artífices por trás da grandiosidade do que vemos aqui foi obra de visionários habilidosos e engenhosos, cujas mãos moldaram as pedras com perfeição, pendurados lá 500 anos antes de Cristo, para a garantia de suas terras. Dessa forma, oficialmente, a construção do forte é atribuída a tribos locais e a governantes de reinos da época, cuja expertise em arquitetura militar desafiou todas essas limitações da topografia acidentada. Com uma maestria que transcendia esses desafios naturais, esses construtores utilizaram materiais locais como pedras robustas, combinado com técnicas arquitetônicas inovadoras que ninguém explica quais foram. Suas habilidades são a prova da capacidade humana de transformar desafios em triunfos. Então, oficialmente, o Calavantin Durg não é apenas um testemunho de pedra, mas um tributo à genialidade dos construtores, que com determinação e perícia deixaram um legado que perdurou através dos séculos e que de forma impressionante não foi o suficiente para garantir a segurança do lugar, que foi objeto de conquistas e reconquistas ao longo dos séculos. Resumindo, ninguém sabe verdadeiramente quem fez ou quando fez, nem por que fez. Estamos livres para especular, porque a história desse lugar é desencontrada e bastante vaga. Embora os registros históricos sejam escassos e a origem exata de sua construção permaneça envolta em mistério, algumas teorias intrigantes sugerem a possibilidade de que monges budistas desempenharam um papel em sua edificação. Esse enfoque proporciona uma perspectiva diferente, adicionando ao mistério camadas de espiritualidade e contemplação ao contexto enevoado de sua construção. A hipótese de monges budistas como construtores do Calavantin Durg sugere que, ao contrário das considerações estratégicas e geopolíticas, o local poderia ter servido como um lugar de retiro espiritual. E essa escolha das montanhas como local de construção poderia indicar uma busca pela tranquilidade e pelo isolamento. Novamente, a ausência de registros detalhados torna essa possibilidade intrigante. Bom, se os monges budistas estiveram envolvidos na construção de Ajanta, por que não poderiam ter construído também esse lugar? Será que eles estavam entediados ao fazer essa maravilha também? Se você quiser saber mais sobre essa história um pouco estranha, de monges entediados, construtores de lugares incríveis, assista o nosso vídeo sobre Ajanta e surpreenda-se com a capacidade sobrenatural dessas pessoas. Seguindo essa premissa, então, o lugar se torna um testemunho silencioso da busca espiritual e da devoção entre o homem e a natureza. Essa especulação sobre os monges da região se deu porque algumas cavernas próximas ao local estavam cheias de achados arqueológicos. Essas cavernas foram possivelmente utilizadas por monges budistas e acrescentam à história outra camada, sugerindo uma interseção entre a arquitetura militar do forte e a busca espiritual das cavernas. Esses achados indicam que a área circundante serviu como um local de contemplação e adoração, mas também de guarnição militar. Enfim, alguns dizem que a escada que não leva a nada, basicamente, foi criada de forma natural como uma espécie de torre de vigia do forte de Prabalgad, que existe nas proximidades e cuja história também não está bem definida. E igualmente permanece envolta em mistério. Segundo alguns registros, sua construção foi atribuída ao sultanato Bahman em 1347 e indicam que a sua construção se deu graças à proximidade àquele pináculo natural, que servia de torre de observação. Mas aqui, nada é definitivo, apenas as escadas para o céu.
Aos aventureiros que avançam pela trilha íngreme rumo ao seu cume, a adrenalina torna-se uma protagonista silenciosa. Cada passo e cada degrau é desafiador e algumas pessoas não terminam a jornada e, infelizmente, não voltam de lá. A trilha sinuosa é aparentemente povoada por escorpiões e cobras. São necessárias 3 horas para chegar ao topo da base. Não há qualquer abrigo na subida e também não há grades, o que significa que um deslize pode ser bem trágico. Você acessa o topo através de um pequeno pedaço de rocha onde há uma corda fixa para ajudar aos aventureiros destemidos chegar ao topo. Nesse local, tudo deve ser meticulosamente calculado. Você não vai querer estar lá em cima quando o sol se pôr e depois ter que descer de lá na escuridão. Embora o céu noturno lá de cima possa parecer um convite tentador. Concluímos que, quaisquer que sejam suas verdadeiras origens, essa é realmente uma maravilha de tirar o fôlego e é certamente um lugar para os corajosos, de hoje ou de um passado distante. E você, qual é a sua opinião sobre esse lugar que poucos conhecem e de que tão pouco se sabe? Que as pessoas procuravam lá em cima? Muito obrigada por assistir e se você gostou, por favor inscreva-se no canal e deixe seu like para que mais pessoas possam ter a oportunidade de conhecer lugares incríveis como esse.